Mas eu começo aqui hoje dando um pequeno depoimento de como as coisas têm acontecido. Há certo tempo orei, ainda oro, para que Deus possa me incentivar e também a criar em mim o entendimento bíblico e o querer entender mais a palavra de Deus. Deus faz, gente. Deus faz. Fui um período curto depois convidado a ser professor da escola dominical para dar aula para os jovens. Na sequência fui direcionado ao presbiterato, o que me levou a hoje também poder trazer a mensagem de Deus a vocês essa noite. A todos nós também, a mensagem também é para mim, é para todos nós, né? Ela também atinge o meu coração e sempre que Deus fala, seja através de algum irmão ou de mim, Ele sempre está falando não só com você, irmão, mas também com a outra pessoa. É isso que é o mais importante, o mais interessante, né? O texto básico hoje da nossa meditação está lá em Salmos 127 e Salmos 128, que eu vou ler aqui, irmãos, tá? Os irmãos acompanhem. Salmo 127, uma coisa engraçada desse salmo, e a Bíblia tem as suas curiosidades, mas, como diz o ditado, Deus escreve certo por linhas tortas, mas vamos corrigir aqui por linhas certas, né? As linhas de Deus são sempre retas. Salomão, que foi inspirado por Deus a escrever essa carta, uma carta que fala de família, talvez a gente pode tratar hoje de família. Salomão teve 1000 mulheres. Como é que uma pessoa dessa pode vir a ser instruída a falar sobre família, né? Mas como disse, Deus é quem dá a sabedoria, a palavra é dele, né, irmãos? 1000 mulheres, 1000 sogras. Vamos refletir sobre isso. Cadê a minha? Está com o meu filho. Salmo 127, irmãos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Baixa a cabeça, meu irmão. Senhor nosso Deus, tua palavra foi lida, que o Senhor esteja conosco, ministrando essa palavra, essa mensagem, para que nós, Senhor, possamos entendê-la, em nossos corações recebê-la e possamos, Senhor, de fato, usar essa mensagem em nossos princípios dentro de nossa casa e dentro de nossas vidas. Em nome do teu Filho Jesus, amém. Meus irmãos, se tem uma temática que tem me utilizado um pouquinho de tempo, consumido um pouquinho do meu tempo, é a temática familiar, criação de filhos, criação neurocompatível, criação na base do tapa, do grito, enfim,
né? Também na parte conjugal, sendo o melhor esposo, como ser um bom pai. Tudo o que eu tenho direcionado os meus estudos momentaneamente, até pelo meu momento de fase de vida, está relacionado de fato ao cunho familiar, né? Então, quando a gente ora e busca pela providência divina para poder trazer uma palavra aos irmãos, Deus me direcionou sempre, né, a este cunho familiar, essa temática familiar. O reverendo Toniel tem trazido aos irmãos também nas suas mensagens alguns temas, né, relacionados ao ambiente familiar, como ser um esposo, como ser uma esposa, qual que é a pedagogia de Deus para nossos filhos, nosso casamento, né? Então, também pegando essa carona, eu vou, com a graça de Deus, poder falar um pouquinho sobre a questão familiar. Família foi a primeira instituição criada por Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 28, né, fala que o homem foi criado, né, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ele estaria, vamos ler de novo aqui para não bagunçar, irmãos. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus criou o homem, os abençoou, mandou sede fecundos. Deus criou o homem, Deus criou a mulher para que a mulher fosse companheira do homem. Então ali Deus já instituiu a família. E junto eles receberam uma ordem, né, que era a ordem multiplicar e povoar a terra. A família, meus irmãos, é o nosso apoio, nosso suporte, nossa companhia, né? Tanto que a família hoje em dia tem sido alvo de muitas tentações, de muitas instituições culturais, para que seja quebrado a parte estrutural da sociedade, com aquelas coisas de conceitos homoafetivos, identidade de gênero e essas coisas que não é o alvo aqui, tá? Então a família sua, meu irmão, ela pode não ser a melhor, ela pode não ser a mais rica, a mais bonita, mas ela é a tua família, né? Ela é a família que você tem. Essa semana eu estava conversando com o irmão aqui da igreja e ele estava falando de uma família muito unida que ele conhece, que eles trabalham juntos. E, de fato, essa família é a sua própria estrutura. Eles não deixam que nenhum dos membros da família ou pessoas de fora falem mal da família dele, né? Então, a sua família é sua, da forma com que ela é e ela existe. Aí você pode falar para mim: Rafael, eu sou sozinho, eu não tenho família. Meus pais já foram, não sou casado, não tenho filhos, não tenho família. Aí eu te convido a ler comigo lá em Efésios 2:19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Meus irmãos, nós também temos a família espiritual, né? A família de Deus. Olha para o teu lado, ou melhor, atrás ou para frente, que para o lado está a tua família, né? Está teu cônjuge, teu filho, que você vai ver a tua família em Deus, a tua família em Cristo, a tua família em Espírito, né? Não é à toa que a gente fala tanto aqui da família Maranata, que nós somos, né? Então, a família está construída dentro de um lar. E nada melhor no mundo do que o nosso lar. Você viaja, meu irmão, bastante?
a trabalho, ou mesmo com a tua família, você não vê a hora de voltar para casa, né? A tua cama, o hotel, melhor que seja, a cama sua é a sua cama. E dentro do seu lar é o que está a sua família, né? Então, meus irmãos, hoje eu queria trazer para vocês, trazer para a meditação nossa, na verdade, o que Deus pode fazer por nossas famílias, tá? Como Deus pode ajudar a sua e a nossa família. Se temos famílias mais fortes, temos uma comunidade forte. Este texto que a gente acabou de ler de Salmo 127, Salmo 128, ele pode ser separado em 4 fases dentro da família, dentro da criação da família, da existência da família, né? Então ele trata lá desde o comecinho até o finalzinho. E ele, dentro desse conceito familiar, Salomão traz 3 coisas, pelo menos aqui, que Deus pode ajudar na nossa família. Nessa primeira das 4 fases que eu falo, é a fase da criação da família, que é casamento. Né? Casamento, quando deixa o homem e a mulher, os teus pais, eles estão deixando as suas famílias e criando uma família nova. Ali nasce uma família nova, né? Então, o casamento é essa primeira fase que a gente vai falar um pouquinho. E como é que Deus pode nos ajudar a construir as nossas famílias. Então o versículo 1 diz lá: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então o autor aqui não está falando, meu irmão, de construir um abrigo, um casebre, uma casinha de sapê, está falando de edificar uma casa, né? Essa casa é a família. Quando a gente casa, como é que diz o ditado? Quem casa, quer casa, né? Já diz o ditado. Mas essa casa, meu irmão, tem que ser edificada aonde? Na rocha. Essa rocha é o nosso Deus. Muitos casamentos hoje são celebrados com aquele amor, aquela paixão, são enraizados daquela forma mais forte, mas deu 1 ano, 2 anos, você vê aquele mesmo casal de frente a uma mesa de tribunal, pedindo a sua separação, pedindo o seu divórcio. Por quê, meu irmão? Porque confiaram somente no amor, somente naquela paixão, não edificaram a tua casa, não edificaram a casa deles na rocha que é nosso Deus. Então a gente já viu no comecinho que Deus estabeleceu a família, mas a gente pode ler também Gênesis 2:22, que diz o seguinte lá: é a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Como eu já falei, Deus criou Eva para que o homem não estivesse sozinho. Eles formaram uma família e na sequência a instrução de Deus foi para que sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, que está lá em Gênesis 1:28, que a gente leu agora há pouco. Então, quando você quer uma casa, meu irmão, construir uma casa, o que você faz? Você contrata lá um engenheiro, um arquiteto, um mestre de obra, para que eles possam projetar a tua casa, pelo menos na teoria, que seja a casa mais segura e mais confortável, né? Você tem pelo menos ali a condição teórica que aquilo ali está seguro, foi feita por um profissional. Então esse é o ponto nesse tópico aqui, meu irmão. Se você quer uma casa com base para a criação da sua família, a criação do seu lar, você tem que consultar o mestre consultor. Quem que é o mestre consultor? O nosso Deus. A cidade do México, lá no México, ela está localizada numa área de alta sismicidade. Quer dizer que treme bastante. Ela foi erguida sobre um lago seco,
qualquer evento sísmico que há naquela região, muitas casas são destruídas, muitas casas são danificadas. Da mesma forma, meu irmão, a nossa família. Se nós, como iniciadores da família, homens, mulheres, esposo, esposa, não estivermos bem fortalecidos com nossos cônjuges, com nossos filhos, quando chegar um problema, a gente vai ter as nossas famílias fragmentadas e nossas famílias despedaçadas. E, irmãos, muitas famílias se despedaçam nesses momentos. Então, como é que Deus ajuda a gente a construir a nossa família? Ele vai lá e alakazam, pronto, está feito. Não, não é. Ele nos dá instruções, né? Se foi Deus quem criou a família, logo quem cria sabe a melhor maneira de tratar a família, a melhor forma de conduzir a família, né? Faz sentido, se ele cria, ele sabe o que é bom para a família. Versículo 1, novamente: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Né? Jesus finalizou o Sermão do Monte com a parábola da construção da casa da rocha e da areia. Né? Então, Deus é a rocha, Jesus nos ensina que Ele é a rocha. Então, meus irmãos, nós devemos construir nossas famílias na rocha de Deus. Segundo ponto, Deus pode nos ajudar a sustentar as nossas famílias. Aqui a gente já começa a misturar um pouco a primeira fase, que é a fase casamento, com a segunda fase, que é a chegada dos filhos. Lá no Êxodo, Deus enviou o maná para o povo. Literalmente, o pão caindo do céu, o alimento caindo do céu. Nos dias atuais, no período atual, os dias de hoje, Deus não faz mais assim, meu irmão. Imagina a gente estar andando na rua, bateu aquela fome, cai o pão. Seria uma bênção, né? Mas Deus nos deu outro recurso, que também é uma bênção, que é o trabalho árduo, o bom e velho trabalho. Deus nos diz que devemos sustentar as nossas famílias, ganhando a vida de maneira boa e honesta. O versículo 2 de Salmo 127 fala o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Este versículo, irmãos, vamos separar ele em duas partes para a gente avaliar aqui em dois cenários. Então, a primeira parte é justamente ali, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Levantar cedo, dormir tarde, para comer o pão penoso. Esse é o quadro de vida de muita gente. Nesse caso aqui, o versículo nos traz a talvez refletir nos workaholics. Já ouviu esse termo, irmão? Os viciados em trabalho. Trabalhar. Às vezes, trabalhar para ter muito, para se endividar muito, para comprar muito, para investir muito, para ter aquela relação consumista. O que está te inspirando? O que está te motivando? Comprar mais e mais, ter mais e mais, ter o carro do ano, ir naqueles restaurantes mega caros, pagar R$500 um prato de comida, ter as roupas mais caras do shopping. Este não é o retrato que a Bíblia nos ensina. Ela nos ensina a buscar, primeiramente, o reino de Deus. Enquanto isso, Ele nos ajuda a equilibrar a nossa vida. Enquanto a gente busca incessantemente ter tudo, o carro, a casa,
bens e tudo mais, nós negligenciamos nossa família, nossos filhos, o nosso caráter. A gente falou isso hoje na sala Josué. A gente deixa de ser referência para o nosso filho, deixa de ser o líder do nosso lar, deixa de ser o cônjuge ideal. Neste cenário, a gente entende que até o nosso trabalho humano é para glorificar o nome do nosso Deus. É para abençoar vidas. Se Deus, meu irmão, te dá a oportunidade de você viajar com a sua família, de você ter experiências com a sua família, de ter uma casa ótima para a sua família, de você ter o carro do ano para a sua família, e você não negligencia a sua família, não negligencia o seu filho, não negligencia o seu relacionamento conjugal, meu irmão, louve a Deus. Agradeça. Feche o olho e agradeça a Deus. Deus lhe dá a condição para você usufruir do fruto do seu trabalho, e isso não é pecado. Mas, meu irmão, se você trabalha, mas não consegue fazer aquela viagem dos sonhos, tem um carrinho, um poisézinho, mas tem um carro, a sua família não tem dificuldades, você não negligencia o seu lar, nem a criação dos seus filhos, nem o seu relacionamento conjugal, meu irmão, agradeça também, porque Deus está suprindo as suas necessidades. Deus não está deixando lhe faltar a provisão. O que tem em comum nesses dois cenários, meu irmão? A presença de Deus na vida da família. Mas se o irmão não está nesses exemplos aqui, se o irmão está trabalhando muito, está com problema em casa, problema com a esposa, problema com os filhos, meu irmão, busque a Deus, ore a Deus, para que você possa reconduzir a sua família para a rocha de Deus. Coloca Ele, meu irmão, junto do seu trabalho, junto da tua vida, do teu casamento, da tua família. A segunda parte desse versículo, aos teus amados Ele o dá enquanto dormem, e por mais estranho que isso pareça, quando a gente fala, é exatamente isso o que ele significa, né? A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Aqui o foco é Deus. É Deus que dá. Não é na gente, nos nossos esforços, nas nossas lutas, nem nas nossas questões pessoais. Dormir é uma bênção que muitas pessoas negligenciam. Jesus, no barco, se as crianças estivessem aqui, elas iam cantar musiquinha, né? Jesus no barco, meu irmão, o que ele estava fazendo? Ele estava dormindo. Em meio lá, o caos que estava lá fora, todo mundo desesperado, seus discípulos desesperados com aquela situação, o que Jesus estava fazendo? Dormindo, né? Então a gente acaba esquecendo que o nosso papel nisso tudo é descansar nele. E aqui eu posso trazer outro testemunho, ou outro relato. Em 2020, quando começou a pandemia, eu já estou um pouquinho perdido nessas datas aí. Um pouco antes, eu me desafiei profissionalmente e eu estava numa fase de saber se aquilo de fato ia dar certo, se não ia. Era aquela fase que a igreja estava gravando aqueles vídeos para a gente fazer os cultos gravados, os cultos transmitidos. E naquela semana a gente tinha feito um bom investimento de tempo, de oração, para que pudesse dar certo, né? Esse meu turn profissional. E a gente preocupado, meu Deus, o que vai ser? E era bem a semana que a gente estava gravando um louvor.
é meu, somente meu. Não sei se quem é do louvor vai lembrar. Todo o trabalho foi uma música que cada um gravou individualmente, tocando, cantando. Depois a gente fez a união. Saiu um negocinho bonito até. E no meio desse meu ensaio, tocou meu telefone com, graças a Deus, com a boa notícia. E a gente preocupado em como é que a gente vai tratar as coisas. E a música estava me falando já há uma semana. Meu irmão, meu filhinho, o trabalho é meu. Descansa. E eu cantando aquilo sem saber interpretar o que Deus de fato queria falar para o meu coração. Então, meu irmão, quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Terceiro ponto, meu irmão, Deus pode me ajudar a criar a minha família. Aqui a gente já fala definitivamente da fase 2, que é a chegada dos filhos, que é o versículo 3 do Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Aqui a gente precisa entender, meus irmãos, o básico aqui. Filho é herança. Herança de quem? Do Senhor. Herança, meu irmão, você batalhou para ter? Você lutou por aquilo? Trabalhou honestamente para ter uma herança? Você recebe uma herança. Você sendo bom, sendo ruim, você vai receber a herança de qualquer forma. Então, uma herança não é questão de mérito. Né? Filhos são a herança de Deus, é presente de Deus. Então, quando Deus põe essa herança que é dele, a herança é dele, na sua mão, meu irmão, você precisa cuidar. Você tem que cuidar desse campo, da lavoura, fazer com que essa lavoura seja frutífera. Eu ouvi esses dias uma frase num casamento, o pai entregando a sua filha para o noivo, o pai dizia assim: toma, é sua, cuida, é minha. Toma, é sua, cuida, que ela é minha. É basicamente essa a relação, meu irmão. O filho é seu, mas cuide, porque ele é herança de Deus. Os filhos são fruto do ventre, o seu galardão. Galardão é um prêmio, uma recompensa. Né? Então é essa atitude que nós, pais, temos que ter ao receber os nossos filhos em casa. Os nossos filhos são o nosso maior tesouro. Embora que a sociedade esteja invertendo alguns valores, amando coisas mais do que pessoas, a nossa casa a gente tem que amar as pessoas menos que as coisas. Amar nossos filhos mais que as coisas. Amar nossos cônjuges mais que as coisas. Uma casa onde as coisas são mais amadas que pessoas, falta a graça de nosso Deus. Versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Aqui é uma reflexão, meu irmão. Um guerreiro pode sair sem as suas flechas? Ele nunca pode sair sem suas flechas. Uma mãe carrega o seu filho desde o ventre. Viu, Mateus? Viu, Nicolas? Estevão? Carregou ali desde o ventre. E nunca mais saiu da cola de vocês. Né? Nunca mais. O Davi já estou aqui, gente. Não sai, está sempre aqui, do ladinho ali. Né? Mas o ponto aqui é o seguinte.
a gente nunca mais vai ficar sem eles perto da gente. As mamães mais experientes, que já com os filhos criados, vocês podem me confirmar se eu estou falando a verdade. Vocês nunca se desvinculam dos seus filhos. Né? Vocês nunca desvinculam dos seus filhos. Então, vocês sempre estão com a flechinha ali, guardada. Né? Você sempre vai estar completamente ligado com o seu filho. O segundo ponto aqui é o lançar da flecha, meu irmão. Você não pode atirar para qualquer lado essa flechinha. Né? Você tem que atirar essa flechinha para o lado certo, para o alvo correto. Né? O alvo, Jesus Cristo, nosso Deus. Só que nós não criamos nossos filhos para nós mesmos. Né? A gente cria nossos filhos para Deus, para a honra e glória do nosso Deus, mas também para o mundo. Por isso que é muito importante nós ensinarmos aos nossos filhos o caminho de Deus, para que eles possam seguir sempre os princípios de Deus na vida deles. Já com os filhos crescidinhos, a gente entra na fase 3. Fase 1, o casamento. Fase 2, a chegada dos filhos. Fase 3, os filhos crescidos, que é aqui já o Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A gente vê aqui, meu irmão, que aquele que temeu ao Senhor, que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado. Aquele irmão, aquela pessoa que construiu sua família na rocha, ela é bem-aventurada. Aquele que criou seu filho no caminho de Deus é bem-aventurado. Versículo 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Notem, meu irmão, que a gente constituiu a família. E notem aqui a integridade. Do trabalho de tuas mãos comerás. Ele não fala aqui que é da corrupção, do jeitinho, das coisas erradas, da propina. Ele não diz aqui que você vai ficar rico, mas ele diz aqui que é do trabalho de tuas mãos e que feliz serás. Não está falando que você vai ser rico, mas que você será feliz e tudo te irá bem. O que faz o ser humano feliz, meu irmão? Paz. Paz com Deus. Paz com sua consciência. Você come do fruto do seu trabalho. Versículo 3: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. A mãe, ela tem um papel fundamental no elo da família. Veja bem, meu irmão. Quando um homem morre primeiro, a mãe, a mulher permanece e a família continua cercada dela. Quando a mulher morre primeiro, o homem não consegue. Em via de regra, ok, gente? Em via de regra, o homem não consegue sustentar os filhos debaixo das asas dele. Eu vejo isso na minha família materna, onde minha avó faleceu, e de fato há essa quebra. Não é mais a mesma festa, não é mais a mesma alegria. Né? O importante nesse versículo aqui então, meu irmão, é essa parte ali do finalzinho, a roda da tua mesa. Aqui a gente traz a questão do quê? De estarmos reunidos à mesa, ao retorno da mesa, como família. Muitas casas o marido vai comer no sofá, a mulher come na sala, o filho come lá no quintal com os cachorros, né?
toca o cachorrinho um pouquinho o Davi é assim, né? Pega a bolachinha, Pantera, minha cachorrinha, a outra parte para a cachorra. E vai, né? A mãe fica uma beleza. Lambido de cachorro, e vamos nessa. Né? Então, aqui a importância, gente, de estarmos reunidos, lugar de comunhão, lugar de descontração, lugar de momento em família, lugar de reunião familiar, ali que você vai conversar com o teu filho que está chegando da escola, com a tua esposa. Ô filho, como é que foi a tua aula hoje? Tem lição para o papai ajudar, para a mamãe ajudar? Ou para a sua esposa, meu bem, como é que foi seu dia, como é que foi seu trabalho? Por isso é muito importante, meus irmãos, essa reunião familiar, estarmos envolvidos em volta da mesa. Versículo 4 fala o seguinte, ó: eis como será abençoado um homem que teme ao Senhor. Ele fala aqui, meu irmão, que abençoado o homem que teme ao Senhor. Não é o rico, não é o que tem mais bens, não é o inteligente, não é o burro, é o que teme ao Senhor. Né? Então, nós precisamos temer ao nosso Deus. Na última fase aqui, a fase 4, falamos de casamento, chegada dos filhos, os filhos crescidos, e agora a última, dentro ainda do tópico 3, onde Deus pode nos ajudar com a criação da nossa família, é a chegada, a fase dos netos. Eu não estou nessa fase ainda, alguns irmãos aí já estão, aí vocês vão captando aí, gente, vamos ver se de fato procede, hein? Versículo 5: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Uma família abençoada, uma família temente a Deus, meu irmão, reverbera a luz de Deus para toda a cidade, né? Para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. É uma família abençoadora em qualquer local que ela se instala. Versículo 6: veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, acabei de ser pai, todo mundo aqui já sabe, estou um pouquinho longe de ser avô. E dizem que os netos são filhos com açúcar. Vovós. Alguns riram aí, então acho que é verdade, né? Então aqui, quem não teve um pai duro, rígido, você foi lá, deu seu filho, é aquela moça, né? Eu ouvi outra expressão também falando o seguinte: avô é um burro bravo que o filho amansou por o neto poder montar. Né? Sei que avô, depois você me conta depois se de fato é verdade. Nos meus aqui, eu posso já falar que é verdade. Então, hoje a gente pôde conversar um pouquinho sobre o plantar do casamento de Deus. Né? O homem viu o plantar do casamento, ele entendeu que pessoas valem mais do que coisas, ele recebeu os filhos como herança de Deus, ele permanece temente a Deus, ele trabalha, come com a alegria do fruto do seu trabalho, a sua família está unida. A gente viu, então, desde o começo da nossa jornada, como família, né, criando a nossa família, até a velhice com os filhos dos nossos filhos e alguns com os filhos dos filhos dos nossos filhos. Né? Davi, graças a Deus, tem um bisavô, bisneto não, né? Um bisavô e uma bisavó, graças a Deus. Concluindo, para a gente não se estender um pouquinho mais do que estamos, então Deus pode fazer muito por nossas famílias e para nossas famílias. Ele pode ajudar a construir, né, já que Ele criou a família. Ele nos deixou os princípios bíblicos para construir
a nossa família. Ele nos ensinou sobre perdão, amor, colocar as necessidades da nossa família em primeiro lugar, ao invés das nossas individuais. Ele pode sustentar a nossa família, né? Ele diz também que devemos sustentar a nossa família através do nosso trabalho honesto e que a gente tem que saber a diferença entre o que é necessário e o que é luxo. Não vamos luxar e deixar faltar o pão para a nossa família. Não vamos nos sacrificar com aquele extra no trabalho, sendo que não é importante para a gente, ou não vai levar algo que a gente precisa de fato. Não vamos sacrificar a nossa família, meu irmão, por causa de um carro, uma casa melhor, só por status. As crianças são herança, não um obstáculo. A gente tem que ensinar a eles a respeito de Deus, não só com palavras, mas também com gestos, sendo exemplo para eles. Eu te convido, meu irmão, após a gente refletir sobre esses dois salmos, talvez você pense que é tarde para a sua família e para você. Talvez você pense que Deus já não pode mais ajudar, né? Todos nós, meus irmãos, cometemos erros. Todos nós. A gente não pode ficar preso naquele passado. Se você ainda tem filhos pequenos, está na hora, tem tempo. Seja o exemplo. Mostre o caminho de Deus. Você tem a oportunidade de poder influenciar ele e ensinar o caminho correto. Ah, Rafael, meu filho já está velho. Meu irmão, mude. Seja o exemplo. Seu filho, mesmo que velho, vai notar a diferença. E você vai ver que aquilo vai ser para ele também um exemplo. Deixa que Deus edifique a sua casa. Amém? Baixe a cabeça, meu irmão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, te adoramos porque Tu és nosso Pai. Tu és grandioso, onipotente. Tu, Senhor, cuida de nós a cada instante. Cuida de nossa família. Cuida de nossos filhos, nossos cônjuges. Cuida da nossa casa, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por cada detalhe em nossa vida que o Senhor sempre prepara, que o Senhor sempre entrega para nós. Neste momento, Senhor, queremos colocar aqui o nosso lar, a nossa casa, Senhor, diante de Ti, diante dos Teus ensinamentos, diante da Tua palavra, diante da Tua graça, Senhor. Queremos, Senhor, consagrar o nosso lar, queremos consagrar a nossa família a Ti, Senhor. Que, em nome do Teu Filho Jesus, o Senhor nos conceda essa graça e esteja, Senhor, sempre conosco, construindo conosco, Senhor, a nossa casa e edificando conosco, Senhor, a casa na rocha que é Ti, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, que nós te agradecemos e te louvamos. Amém.